Olá a todos, hoje nós vamos fazer um vídeo rápido, pelo menos eu vou tentar que ele seja rápido, sobre o guia que a Anvisa publicou para produtos à base de cannabis. Algumas das informações que eu vou passar hoje já foram abordadas em vídeos anteriores, em publicações anteriores nossas, e algumas coisas são novas, alguns são esclarecimentos de fato da própria Anvisa. Vocês vão poder fazer o download do documento no nosso site, no www.latinigroup.com, este documento aqui, com essa formatação, tá? Onde vocês podem imprimir, divulgar, dividir com seus parceiros, enfim, fiquem à vontade. Então vamos lá, falando um pouquinho das empresas. Para que as empresas possam ser as detentoras das autorizações sanitárias dos produtos à base de cannabis, é necessário que essas empresas tenham autorização de funcionamento para a área de medicamentos, assim como autorização especial para a área de produtos controlados. Obviamente, os fabricantes com as atividades de fabricar e os importadores e distribuidores com as atividades de importar e distribuir, respectivamente. Okay? Essas empresas deverão contar com a certificação de boas práticas de fabricação ou com a certificação de boas práticas de distribuição e armazenagem, com os respectivos certificados já emitidos pela Anvisa. Caso contrário, as empresas não poderão submeter os processos de autorização sanitária dos produtos à base de cannabis. Os fabricantes no exterior, os fabricantes de produtos acabados, também devem ter a certificação da Anvisa para boas práticas de fabricação. Caso contrário, devem pertencer ao esquema de cooperação farmacêutica chamado PIC/S, países esses para os quais a Anvisa vai aceitar o uso do certificado de boas práticas emitida pela própria autoridade sanitária do país de origem por até 3 anos a contar da data de publicação da RDC que trata dos produtos à base de cannabis, a 327/19. Nesse documento nós incluímos o link e todos os países que fazem parte desse esquema para que vocês possam então se utilizar disso e verificar se o produto de vocês se enquadra nesse grupo, nessa situação que vai favorecer um pouco de início a autorização sanitária desses produtos. Embora os produtos não possam ser denominados como medicamentos ou suplementos alimentares ou cosméticos ou qualquer coisa similar a essas, o fato é que a Anvisa, embora tenha criado uma categoria completamente nova, distinta de produtos, a Anvisa está tratando esses produtos como se medicamento fossem, né? Então isso vai ser protocolizado na Anvisa, online, e vai ser analisado pela área de medicamentos da Anvisa, de produtos biológicos. As administrações continuam sendo, as vias de administração continuam sendo somente as vias nasal e oral, assim definidas de acordo com o vocabulário controlado de formas farmacêuticas e vias de administração, embalagens e medicamentos, que está disponível no próprio site da Anvisa com esse nome. Tá? Basta dar um Google, procurar lá no seu buscador preferido que vocês vão encontrar, e inclusive aqui no documento nós trazemos a definição e uma série de outras definições como embalagem primária, embalagem secundária, forma farmacêutica básica, que serão de bastante utilidade no momento da elaboração do dossiê que vocês vão submeter para autorização sanitária dos produtos. A rotulagem não pode conter, como falado anteriormente, né, designações, nomes, símbolos, desenhos, figuras, inclusive logotipos. Há uma pergunta específica no guia que foi respondida pela Anvisa. A Anvisa não autoriza o uso de logotipos nas embalagens, ok? Vamos lá. As embalagens vão ter que apresentar a famosa tarja preta, né, na área central, ocupando pelo menos 1/3 dessa embalagem, a exemplo do que já foi citado anteriormente, ok? Não está autorizada a forma sintética de canabidiol, então não se pode usar o canabidiol sintético para a elaboração desses medicamentos, sejam eles já importados na forma acabada ou seja na forma de princípio ativo. Okay? Uma coisa importante, uma dúvida que foi suscitada e bastante justificável, porque realmente a resolução da Anvisa não está clara nesse ponto, é em relação a como fazer a apresentação da justificativa técnica
contendo racional científico sobre a formulação do produto à base de canabidiol. Bom, a Anvisa sugere que as empresas apresentem isso na forma do CTD. CTD é o Common Technical Document, que é uma forma específica de apresentação de informações técnicas já para os produtos farmacêuticos. Nós colocamos o link também nesse documento, nós colocamos a capinha de como a Anvisa está apresentando esse guia de CTD no seu próprio site, então vocês podem fazer a consulta a esse Common Technical Document para entender como é que vocês devem apresentar essas informações para a Anvisa. Mais um ponto importante, os estudos de estabilidade são mandatórios para a zona 4B climática, que é a zona onde se encontra o Brasil. Nesse documento nós também extraímos da RDC 318 de 2019 o anexo 1 e o anexo 2, esses anexos tratam das faixas de armazenagem e manuseio, desses produtos, com os respectivos estudos de estabilidade e estudos acelerados de estabilidade. Para os estudos acelerados de estabilidade, a empresa deverá ter cumprido pelo menos 12 meses de estudo para poder apresentar para a Anvisa. Menos que isso, a Anvisa não vai aceitar. Então, só para dar um exemplo do que está aqui na tabela, se a temperatura for ambiente controlada, ou seja, entre 15 e 25, a empresa tem que apresentar um estudo acelerado de estabilidade feito em 40 graus, mais ou menos 2, com 75% de umidade relativa, mais ou menos 5%. Tá? Se a temperatura for ambiente, entre 15 e 30, esse estudo também deve seguir, o estudo acelerado também deve seguir essa mesma especificação de temperatura e umidade. Então é importante que isso seja observado, porque sem um estudo para a zona 4B, as empresas não poderão fazer a submissão para autorização sanitária. Bom, os produtos serão importados posteriormente, uma vez concedida a autorização sanitária. Para aqueles produtos importados, as empresas deverão solicitar a cota anual de importação na forma da legislação que trata de produtos controlados, e uma vez concedida essa cota anual de importação, que é a quantidade que a empresa pode importar dentro de um ano, então essas importações elas podem se dar de forma fracionada ou num único evento, e para isso as empresas a posteriori devem solicitar a autorização de importação. Então, no caso das importações, repetindo, as empresas devem submeter para a Anvisa na forma da legislação vigente, e aqui a gente traz todas as legislações que devem ser seguidas, vocês vão encontrar isso no nosso documento. Então a empresa deve solicitar a sua cota anual e, uma vez concedida a cota anual, ela faz as importações ou de uma vez ou fracionado. Ok? Bom, os requisitos regulatórios para prescrição continuam sendo os mesmos que nós já havíamos informado anteriormente. Só o médico pode prescrever, só o farmacêutico pode, então, entregar esse produto na mão do paciente, e deverá ser assinado um termo de consentimento livre e esclarecido em 2 vias. Ok? Os produtos não são controlados pela CMED, então não há controle de preço para os produtos à base de cannabis, enquanto autorização sanitária. Quando a empresa, então, em até 5 anos, submeter para o registro com um medicamento específico ou como fitoterápico, aí a empresa terá que submeter também as informações de farmacoeconomia para que o CMED, a Câmara de Medicamentos, possa então aprovar esse preço. Mas neste primeiro momento, como autorização sanitária de produtos à base de cannabis, não haverá controle de preço por parte da Anvisa. E, finalmente, não menos importante, continua sendo proibido o plantio da cannabis sativa em território nacional, bem como a importação da planta ou suas partes, ainda que na forma seca, triturada, pulverizada, de qualquer forma. Tá? Bom, essas foram as nossas orientações para esse documento, para o guia que a Anvisa acabou de publicar. Nós seguimos à disposição de todos através do www.latinegroup.com. Em caso de dúvidas, nós teremos um grande prazer em ajudá-los, em auxiliá-los nessa jornada regulatória que não promete ser muito fácil. Um abraço a todos, um ótimo dia, ótimos negócios.